A dietoterapia é um assunto que sempre foi de grande interesse para mim. Começou com o Ayurveda, que trabalha com bastante cuidado e com orientações específicas da alimentação para tanto manter a saúde, fazer complemento a tratamentos, e entrando em contato com a medicina taoísta e com a medicina chinesa também, existe essa atenção. E eu sempre olho para isso com bastante cuidado, os hábitos alimentares, mudanças dietéticas para otimizar os tratamentos e muitas vezes apenas as mudanças, adequações alimentares já trazem os resultados esperados, sem a necessidade de fazer outras intervenções com acupuntura ou a parte de fitoterapia, né? Porque a alimentação, ela tá todos os dias com a gente, algumas vezes ao dia, né? Café da manhã, almoço, jantar. Ela participa de processos sociais também, né? Então ela está envolvida com outras questões onde as emoções estão envolvidas. Então ela é muito arraigada. A cultura, né? A gente recebe, né, familiar, nossa cultura familiar da região do nosso país, a alimentação está presente. Então olhando com isso e tendo consciência de como a gente come, quando a gente come, o que a gente come, não é só a dieta, né? A lista do que comer. É um arcabouço falar de dietoterapia. Então, para mim, é um universo que eu tenho visto e vejo bons resultados quando aplicado com consciência. E educação é um processo de educação também, e somos afortunadas por termos tido e estamos tendo acesso à dietoterapia Bucay, alimentologia Bucay, né? Para além de uma orientação de cuidado de desordem de saúde, mas da saúde, né? De manutenção da saúde, o Bucay, que é maravilhoso, que vem da linhagem Fanxi, que eu e a Larissa estamos empenhadas em compartilhar, em disseminar e fazer com que todas as pessoas possam colocar em prática, porque só fortalece o corpo, fortalece a vida, é um fortalecimento da vida, trabalhar e aplicar o Bucay. O CAI é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Porque ainda que a gente possa ter, assim, um background parecido, morar perto da mesma cidade, né? Enfim, às vezes um alimento, né, te cai bem, né? E em outra situação, não, né? Eu participei disso, né? Eu vi isso acontecer, assim, que tinham situações muito específicas que eu tinha alergia de determinados alimentos. Mas se eu saísse do ambiente onde eu comia aqueles alimentos, eles já não faziam mal, né? Então tinha todo um conjunto de sensações, de emoções, né? Que quando eu comia, né, um certo alimento, me fazia muito mal, e se eu comesse ele em outro ambiente, simplesmente com outras pessoas, de outra forma, né? Aquilo já não me fazia mal. Então, quando a gente fala de dietoterapia, a gente não está falando de passar receitinhas certinhas, né? A gente não está falando de podes, não podes, né? Porque no Bucay a gente fala, né, que a gente precisa de variedade, né? E enquanto você estiver digerindo bem, né, tudo pode, né? Sempre com moderação, que é uma das nossos primeiros princípios, né? Comer e beber com moderação, né? Desde que isso faça bem para o seu corpo. E não tem regra, né? Você vê uma coisa que me fazia mal num determinado momento, num determinado lugar, às vezes uma semana depois, né? Não era nenhuma questão de que nossa, né? Você mudou todo o seu estilo de vida para poder comer
Essa coisa, não. Uma semana depois, em outro lugar, em outro, né, momento, aquilo não me fazia mal, né? Porque o contexto daquela alimentação era diferente, né? Então, o Bucay, eu acho que também é um grande sistema de autoconhecimento, né? Para a gente entender por que que aquilo faz mal nesse contexto, né? Por que que isso aqui, em outro contexto, faz bem, né? Por que que, de repente, eu posso, né? é, Comer um bolo de chocolate de manhã, mas se eu comer esse bolo de chocolate, né, de sobremesa do jantar, puxa, outro dia eu vou estar passando mal, né? O que acontece, né? Então, a gente tem também no Bucay uma grande ferramenta de autoconhecimento, além de tudo, né? Além dessa manutenção da saúde, a gente vai ter essa questão do autoconhecimento que eu acho super bacana, assim, que é super legal, né? E a gente tem também, pelo Bucay, essa coisa maravilhosa que é a gente se alinhar com o céu e a terra, né? A gente respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas emoções, né? Também respeitando a terra e o céu, né? Então a gente vai comer, né, de acordo com o céu e a terra. Então a gente vai respeitar o fogo digestivo, né, que ele está mais ativo enquanto a gente tem o sol. Isso vai mudar, né, em cada região, em cada estação, né? A gente também vai aos poucos trazendo para o nosso dia a dia os alimentos que estão mais próximos da gente, que são cultivados mais próximos da gente, alimentos orgânicos e alimentos da estação, porque a natureza ela é maravilhosa, né? Ela nos acolhe, ela acolhe todos os seres e ela multiplica todos os seres. E ela traz o que é necessário naquele momento, né? Então não é à toa que dá tangerina no inverno, né? Ou que dá pinhão só no inverno, né? Mariana, que é do Sul, você pode estar morrendo de vontade de comer um pinhão, né, em janeiro. Se você não congelou, se você não fez um queijo, né, de pinhão, você não vai ter esse gostinho, né? Porque não dá pinhão no verão. Porque no verão a gente não precisa dessa quantidade imensa, né, de energia, de substância tão concentrada, né, em tão pouquinho espaço, né? No verão vai dar o quê? Melancia, né? Porque a gente precisa, né, de hidratação. E nada melhor para se hidratar do que com um pouquinho de açúcar, para a gente ficar bem loucão no verão, né? E sair correndo e gastar a nossa energia que está lá em alta, né? Assim, se você come uma melancia no inverno, né? Ainda que dê, né? Provavelmente ela não vai ter toda essa energia que uma melancia no verão, né? Fora que assim, é um alimento que é muito mais frio, né? Que no inverno pode até te trazer desequilíbrios, né? Então a gente também vai acabar respeitando o que a natureza traz pra gente, né? Nesse período. Então eu acho muito bonito assim essa coisa do respeito, né? Que a gente começa a ter pelo pela Terra, né, pelo planeta como um todo, pelos ciclos, né, universais, entendendo o nosso corpo, né, como parte disso também, né, porque a gente faz parte também desse grande corpo da Terra, né? O Bucay, a gente tem uma série de orientações que são simples, mas a gente só consegue entender a profundidade quando a gente percebe os efeitos no nosso corpo. Começando principalmente pela digestão, aquela digestão bem feita que você come e se sente saciado, né? Você tem uma boa evacuação, a urina também adequada. Fala, tá funcionando. Não são grandes coisas, são esses ajustes. É você, por isso que eu estou trazendo a adaptação, porque você faz uma adaptação de modo que você dá para o teu organismo, né? O que ele pede. Eu estou me dedicando um pouco para as fermentações, né, que é também dos outros princípios do Bucay, né, a gente povoar o nosso intestino com as bactérias boas, né, as bactérias que vão ajudar a gente a digerir aquilo que a gente come. Então, a gente tem os processos de hidratação, como por exemplo o Hui Chun,
mas eu tô fazendo bastante as fermentações, né? Então, tô testando as fermentações curtas, né? De deixar fermentando só 2, 3 dias, ou ir deixando as coisas fermentar e ver até quando, né? Que aquilo fica bom, ou quando que, né? Fica melhor, assim, ou isso também é muito pessoal, né? Porque tem coisas que eu sei que eu poderia fermentar mais tempo, mas que daí eu gosto quando já tá ali, sabe, só 3, 4 dias, né? Acho que já fica gostoso, né? É, então, estou me dedicando um pouquinho a esses testes de fermentação, né? Também me dedicando um pouco às conservas, de mel, assim. Gosto muito de mel, adoro mel, mel diferente, assim, mel de todo tipo de abelha, eu adoro. Então, estou começando a testar fermentações no mel, né, de diferentes formas, né? Tentei fazer hidromel esses dias, Mariana, nossa, ficou meio estranho. Não, não chegou no resultado que eu queria, não ficou alcoólico como eu gostaria que tivesse ficado, né? Mas eu consegui fazer Jun, né? Agora tem o Jun, que é um fermentado que a gente faz com chá verde e mel. Então, tipo uma kombucha, né? Que é mais conhecido, mas com chá verde e mel. O Jun é muito forte porque o mel é um antibiótico, então para um organismo, né, sobreviver no mel, ele precisa ser bem forte. E agora eu tenho um Jun que tá uma delícia, assim, e foi muito interessante porque essa conexão, né, que o ambiente e a gente tem com as coisas vivas da nossa casa, né? Porque eu deixei o de um fermentando no consultório, mas eu passei umas 2 semanas muito ruim da garganta, né, febre e tal. E quando eu cheguei no consultório, eu tô com 2 garrafas de Jun, as duas estavam assim de cor igual, né? E quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu passei bastante tempo lá, eu vi um dos Juns mudando de cor, como se ele estivesse esperando eu chegar para começar a fermentar, assim, né? Então, achei isso tão fofo, assim, tão vivo, né? Tão, assim, é estranho a gente falar isso, né? Mas a gente tem essa conexão com essas coisas que também estão vivas, né? Tão vivas quanto a gente, assim. Então, eu senti que ele ficou feliz que eu cheguei lá, porque o consultório ficou vazio por 2 semanas, né? E quando chegou, eu cheguei, chegaram os pacientes também, e começou a ter essa atividade, eu senti que os Juns se despertaram, né? Porque eles começaram a fermentar mais, né? Então, achei bem interessante, assim, essas coisas, assim, que estão acontecendo. Também estou tentando fazer vinagres, né? Estou com os vinagres de maçã, então, assim, estou deixando, né, vários meses diferentes, né? Ficarem vários tempos diferentes para fazer esses testes. Que também o vinagre de maçã é um componente super básico da nossa cozinha, né? A gente usa para quase tudo, né? Desde a própria higienização, né? De potes, né? Como para fazer fermentação de pães, né? Então, eu tô tentando fazer meus próprios vinagres de maçã e eu tô com vinagre de kiwi muito bom também, tá uma delícia, tá bem gostoso. Eu gostei muito do Bucay. Ele, ele me trouxe um universo assim incrível. Você falou do hidromel, né? Eu fiz um também, ele tá guardadinho ali. Os vinagres também, nossa. Eu aprendi um com pinhão, uma, uma fermentação do pinhão também. Deixa ele fermentar cru, depois só bate ele com água e ele forma uma massinha, fica uma panquequinha assim que dá de fazer só na frigideira ou dá de fritar também. Nossa, fica uma delícia também. Os ovos também eu tenho feito bastante, até fiz hoje o ovo
com anis, com canela, um pouquinho de açúcar. Só não pus o shoyu, que dessa vez eu não tinha. E cada vez fica diferente. É muito legal isso também, né? O Roichun também. Nossa, da dia aí agregando. E eu comecei a plantar mais também com essa história que daí eu, eu coloquei, eu planto, eu uso, eu transformo. É, é muito interessante. E é econômico, né? Como eu comecei a gastar menos no supermercado, tipo, quase não vou no supermercado porque a gente compra alguns grãos, daí a partir daquilo lá a gente monta outras coisas e a comida tem mais sabor. Tem a sorte de ter o fogão a lenha, né? Então, essa história do cozimento devagar também. Nossa, A única coisa que eu já fiz próximo do que vocês falaram aí é utilizar algumas coisas da estação e foi mais na pandemia, porque eu solicitei um serviço de trazer a comida em casa, né? Aquelas caixas, box de alimento, e aí é sazonal. Então, assim, você não, eu tinha a opção de escolher ou tinha a opção de ver o que tinha, né? Dos fornecedores naturais, pequenos fornecedores, até para fortalecer isso, né? E aí eu meio que me obriguei a criar coisas a partir daquela do que a caixa tinha, né? Então foi o mais próximo que eu cheguei de qualquer coisa, mas certo, só que assim, foi bem sair da zona de conforto, né? Do básico, e até não mantive muito isso, vou ser bem honesta. Vixe, bem pouco. A gente acaba voltando pro básico, né? Então, isso que eu tô buscando, assim, de diferente, de experiências novas, sabe? Quando vocês falaram aí agora do ovo com anis e canela, eu falei, nossa, que interessante. No meu, acho que o mais exótico que eu já coloquei foi açafrão com pimenta do reino e nada mais que isso, mas achei interessante. E às vezes fica na empolgação. E aí agora eu não quero mais isso de adormecer, eu quero ficar mais ativa, mais consciente, sabe? Da alimentação consciente, corpo consciente, conectar também com a mente. Tô em busca disso. Existem algumas culturas ancestrais de alimentação que ainda são praticados em algumas comunidades, em mosteiros, etc. O Bucay é uma delas, né? O Bucay, ele vem de estudos da cultura do povo Fanti, que existia a tribo, né? Mas também há quem se identifique como Fanti, né? A gente tem alguns braços, né? Das linhagens de Kwanlun, de Kunlun. E a maioria dessas comunidades pratica um Pucai. Então, isso para nós é uma forma de culto ancestral. Então, a gente comunga com a vida, comunga com a nossa espiritualidade através da alimentação. Isso vem no culto de uma divindade que a gente chamava de Kumtetia, que modernamente é chamado de Saltchum, que é como se fosse o guardião do fogo da casa, né? E tem uma festa importante na data do calendário do macaco de metal que diz que esse fogo da casa, ele sai de dentro da casa, né? E ele sobe aos céus e ele vai contar para o imperador de Jade e para os três puros tudo que a gente comeu. Né? Se a gente está comendo direitinho, se a gente está comendo muita besteira, né? Se a gente está cuidando também dos nossos resíduos, se a gente está conseguindo ir no banheiro direitinho, então ele vai contar tudo. E daí, nessa festa na China, eles costumam passar mel na boca do. Eles compram, né, uma imagem assim e passam mel na boca dele para adoçar o que ele vai falar, né? Para ele não ser tão cruel assim. Principalmente se você comeu muita besteira, né? Se você não se cuidou. Basicamente, o cultivo ancestral
das comunidades humanas, ele girava em torno da alimentação, da nutrição. Então, a gente vem de uma natureza que estava ligado a coletores, né? Então, eram caçadores, coletores de raízes, né? De ervas. Fruta é uma coisa muito moderna agora, né? Dentro do consumo da humanidade, mas grãos, raízes, ervas, né? Fazem parte dessa nossa natureza ancestral desde quando os seres começaram a se comer, né? E o Bucay ele tenta preservar essas características de união com a natureza, entender que a gente é natureza, a gente precisa estar comungando com os seres do ambiente em que a gente vive. Por isso que a gente tem tanto. Agora tá meio que na moda os probióticos, né? Mas a gente tem tanto culto de probiótico. A gente indica para se fazer conserva, para se fazer fermentações, né? Queijos, uma infinidade de outras coisas para você também poder absorver os micro-organismos que tem no seu ambiente, na sua casa, para que eles venham como um processo de aliados dentro do seu corpo e não como um processo de seres que vão te atacar ou te ter como inimigo. Então a gente tem o Bucay também como uma forma de pacificar. A gente fala os espíritos da casa, mas a gente está falando dos micro-organismos, numa época que não sabia muito bem o que era isso, né? E dessa forma a gente também vai colonizando a nossa residência, né? Os Fanxi faziam essa colonização em todo o processo, como eles eram um povo nômade, né? Todo o processo que eles iam, eles colonizavam essa região. Quando a gente sabe sobre fermentados, você sabe que se você chegar num lugar novo e você fizer umas fermentações lá, você vai se acostumar mais rápido com os micro-organismos que tem dentro daquele ambiente. Então é mais fácil a gente evitar alergias, né? A gente conseguir relaxar mais o nosso corpo. Tem todo um processo de adaptação, né? E assim como a natureza é diversa, a gente também diz que a nossa alimentação precisa ser diversa, né? Tem algumas coisas que a gente não pode fazer hoje, como por exemplo, defecar e urinar na natureza, né? Entregar o nosso suor para a natureza, nossas lágrimas, nosso sangue, entregar o nosso corpo quando a gente morre, né? E isso muitas vezes faz a gente esquecer que a natureza entra e sai da gente, né? E a gente alimenta a natureza e a natureza nos alimenta. Essa coisa da gente fazer cocô numa louça com água cristalina, né? Muitas vezes faz com que a gente tenha uma certa dificuldade nesse sentimento de entender que a natureza entra no nosso corpo e sai dele também, né? E que a gente também alimenta, a gente também nutre, a gente também entrega, né, substâncias para a terra. Isso faz muita falta. Tem comunidades que as pessoas ainda podem fazer xixi nas hortas, né? Compostar as fezes e usar também como adubo, para que a terra coma aquilo, a gente come de volta. E a terra é maravilhosa, ela multiplica, ela come, ela, nossa, de uma semente, né, de uma fruta, por exemplo, nascem mais 1000, né? E isso é a natureza da terra, ela é vasta, ela é próspera, né? E ela é a coisa mais maravilhosa, a coisa mais linda, né? O que a gente quiser, como a gente quiser, quando a gente cultiva com amor, com afeto, com as condições adequadas, né? Frutifica. E o Pucai é trazer isso para o seu corpo, lembrar que você também é vasto, que você também é diverso, que você é natureza, que a natureza passa pela gente, né? Nesse circuito que vai nutrindo e também se nutre da gente. Então, essas formas ancestrais de armazenar alimento quando não se tinha geladeira, né? São as fermentações,
né? As geleias, os queijos. E também essa coisa de você poder. Hoje em dia está muito perdido, mas você poder comer o que é da terra, o que é da estação, o que é da época, usar as ervas da época, as ervas do lugar onde você está, né? Se você tem uma ancestralidade próxima, assim, muito distante, às vezes você vai precisar comer algumas coisas que seus ancestrais comiam, né? Aí dentro do Bucaque a gente tem os alinhamentos, né? Então tem um alinhamento de calendário, e um dos alinhamentos do calendário é você comer as coisas da estação, né? Mas tudo isso está muito enlouquecido, então isso não é mais sagrado hoje em dia, né? Ainda tem uns doidos, tipo a gente que está tentando preservar esse conhecimento, mas isso não é mais popular, não é mais o que está consagrado na mão das pessoas, né? O capitalismo ele tem as suas vantagens, mas ele também devora tudo, né? Dissolve tudo que é sagrado. E pode ser bom, porque a Terra também precisa se renovar, né? Para mim é mais ou menos isso. Então a gente cultuar os nossos ancestrais, cultuar a terra, cultuar a vida através da alimentação, sabendo que a gente matou para comer, né? E que tem que ter respeito, se possível usar todas as partes do que a gente matou, né? O maior respeito possível. Quando eu falo respeito, não é lá você fala desculpa, planta, me perdoa porque eu vou te matar. Né? Nenhum ser que vai ser sacrificado quer esse tipo de coisa. Falar, ah, eu te considero tanto, agora eu vou arrancar suas folhas. Não, isso não é legal, né? Então, assim, tô com fome, preciso matar, preciso arrancar, preciso ir no mercado, sei lá. É, o mínimo é ter respeito, né? Respeito cerimonial por aquilo, né? É um sacrifício. Entender que toda alimentação é um sacrifício, porque a vida se alimenta da vida e a gente é, em essência, predador. A gente não é bonzinho, não é legal. Mas a gente pode pacificar isso, né? Já que eu preciso, foi rezado, né? Eu preciso de outro ser para me alimentar, vou fazer isso com o meu coração inteiro, né? E para nós é basicamente, acho que é isso. O Dirm é o probiótico mais raro do mundo. Ele é como um kombucha que come mel e chá verde. O Dirm ancestral ele era feito com mel daquelas abelhas alucinógenas, né? Hoje em dia a gente tem usado o mel do lugar de onde a gente vive, que inclusive é uma das regras do Pucai, é você se aliar ao que tem próximo de você, né? E para nós ele é uma fonte de vida, de energia, porque ele é um probiótico que come antibiótico, né? Então, assim, é fantástico. O Tune ele ajuda quem tem dores crônicas. Ele é muito bom para os praticantes de artes de Qigong, artes energéticas, né? E nossa, é fantástico, assim. Ele ajuda a regular tudo. Dentro das pesquisas, ele não é o probiótico mais completo que existe. O probiótico mais completo que existe é o de um de leite, o kefir de leite, né? Mas o Jun, ele tem uma coisa energética. Quando ele tá pronto, ele é elétrico. E ele ajuda a disparar as sinapses do corpo todo, sente formigando tudo, né? Ainda mais se você faz cultivo energético. Então, para nós é fenomenal, fenomenal. Fora que ele ajuda a colonizar o ambiente da casa, então ele ajuda a gente a criar defesas dentro desses micro-organismos. É interessante que a gente tenha uma diversidade de probióticos, não tenha um só, né? Porque o nosso corpo precisa, como a natureza é vasta, o nosso corpo também precisa de uma vastidade. No mosteiro do meu mestre, a gente cultivava mais de 20 cepas de probióticos, então a gente tinha bastante coisa. Em casa atualmente, eu tenho aqui eu tenho também a minha fazendinha de. Tá dando pra ver? Só não vai dar para passar o gosto. Se o corpo ele tá fraco em micro-organismos, em diversidade de micro-organismos que absorvem os nutrientes dos alimentos que a gente come, que não é a gente que come,
né? A gente só mastiga e o nosso estômago, o ácido quebra, mas quem come mesmo são os micro-organismos do nosso intestino. Os ancestrais, os Fanchi já sabiam disso há muito tempo, que agora a medicina está começando a descobrir, infelizmente voltado só para probióticos industriais, porque atualmente a ciência está nessa vibe, né? Então você tem várias cepas maravilhosas em casa de micro-organismos que podem ajudar você a digerir aqueles alimentos. Se a gente não tem esses micro-organismos dentro do nosso corpo, a gente não consegue absorver os nutrientes. Então você pode tomar a vitamina que for, pode tomar o mineral que for, pode comer, você não consegue absorver. E essa hipersanitarização dos alimentos atual, ela está causando muito problema com relação a isso. As pessoas estão muito fracas, o sistema imune está muito fraco. O sistema imune também tem a ver com esses micro-organismos. A gente está falando de comer, mas os micro-organismos eles também estão na pele, eles estão no ar, eles estão na água, né? A gente é uma colônia de micro-organismos condensada, né? Então, nossa, não conheço um. Eu atendi muitos pacientes, assim, que a gente, inclusive no Mosteiro do Mestre, várias pessoas se internavam para fazer tratamento, né? A gente tem um bucai bem restrito para pessoas que estão em situações debilitadas, né? Que a gente fermenta os alimentos quase todos. A gente fermenta as medicações e tudo mais, assim, para ajudar o corpo a ter como absorver essas coisas, né? Mas a gente já tirou muita gente da cova, assim. Via de regra, as doenças elas são de digestão e elas não são ruins, tá? Elas, na verdade, servem para ajudar a gente a expulsar alguma coisa que a gente não está conseguindo digerir. Mas dentro do conhecimento Fanchi, né, todas as doenças, inclusive câncer, inclusive disfunções do corpo, estão ligadas a uma dificuldade de digerir alguma coisa, né? Daí o corpo adoece tentando de alguma forma expelir ou mostrar que tem alguma coisa engastalhada ali que precisa ser trabalhada. Não dá para resolver tudo pela alimentação, mas a alimentação ajuda em qualquer tratamento que a gente for fazer. Porque se o corpo não tem nutrição, ele não consegue sustentar a saúde. E não existe nutrição sem que a gente tenha uma boa microbiota. Isso não tem como acontecer. Então, o que que a gente fala? Se hidrate, se possível, siga o sol, se possível, tome sol, né? Se possível, evite comer depois do pôr do sol, que é o que eu tô fazendo agora, mas é hoje, esporadicamente. Né? Inclusive, eu tava com refluxo, eu tive uns problemas de saúde muito sérios, eu quase morri na Covid. E agora eu estou usando uma prótese respiratória, né? E ela tende a causar refluxo. E eu consegui tirar as medicações com o Bucay seguindo o ciclo do sol e da lua. Então eu parei de comer depois do pôr do sol e reverteu o meu refluxo, né? Porque o médico falou vai ter que tomar remédio antiácido pro resto da vida. E que a gente sabe que dá um monte de problema. E eu tenho 30 e poucos anos, né? Falei, quando eu tiver 50, 60, eu vou estar tomando o quê? Né? Se agora eu já estou declarando que o meu estômago faliu, né? Sabendo que tem recursos, falei, não, eu vou deixar para tomar realmente quando não tiver uma outra possibilidade. Vamos tentar outras coisas, né? E aí resolveu, foi lindo, foi, nossa, santo Cai, conhecimento ancestral maravilhoso, né? Consegui regular esse negócio. E acho que é isso. Eu acho lindo, é um conhecimento que eu trago na minha vida. Todos os dias eu uso Pucai. Todos os dias eu trago fermentados. Todos os dias eu tento usar os resíduos das coisas que eu produzo, enriquecer a minha alimentação, né? E também cuidar de quem eu posso com esses alimentos, né? Então, as meninas têm bastante conhecimento, elas estudam a sério isso, elas também trazem para a vida delas, né? Porque Pucai é meio que um estilo de vida. Quando a gente começa a aprender isso,
né? Às vezes é meio estranho, porque a gente hoje em dia não é acostumado com coisas meio podres, né? E a ideia de pensar que isso pode ser saudável, com as pessoas falando, ah, você deixou o macarrão 2 horas fora da geladeira, então agora ele pode estar com um micro-organismo assassino que vai te matar, né? Aí vem alguém e fala, não, vamos fermentar as coisas, né? Vamos deixar as coisas. Então é totalmente contra a cultura, né? Totalmente contra a cultura. Mas é o que a gente tem para entregar. Eu ensino o que eu pratico, o que eu vivo, e Pucai é uma das bases da minha vida, assim. Eu percebi que o Bucay, ele traz essa conexão com a terra mesmo. Porque eu fiquei me imaginando 100% nômade, sabe? O Bucay é possível, assim, mas você tem que estar um grau de adaptação por onde você passa muito grande. E quando eu cheguei, né, vou morar nesse espaço. A primeira coisa que eu faço é fazer 21. A ideia de trazer os micro-organismos para colonizar a casa, também para ver, eu ganhei feijão preto. Então usei o feijão preto para fazer o Huichum, tomar o Huichum de feijão preto. Eu vejo que o Bucay é mais do que a cozinha, né? Então, assim, é olhar o sol pela manhã. Ah, tá entrando sol na minha casa, que gostoso. Ah, eu vou me alimentar, que gostoso. Então, é uma sensação de nutrição muito grande e de relação com os outros seres. Somos predadores. Mas é tão bonita essa relação de predador. Vou pegar a maçã, como eu tava falando, né? Vou fazer um chá, vou colocar a folha no chá e ela vai ferver. Eu acho gostoso, eu acho colorido, é saboroso, então é prazeroso. É muito antigo, então tá na gente. Eu confesso que eu comecei com muito preconceito com as coisas podres. Não foram as primeiras coisas que eu fiz, né? Eu comecei fazendo os leites vegetais e reaproveitando os resíduos, assim. E era isso que eu fazia no começo. E só de fazer esse pouco, né, você já sente a nutrição, já sente a diferença. Eu fui me animando a fazer, né, outras coisas, assim, né? A gente estava conversando aqui sobre as nossas experiências, né, os nossos experimentos, né? E como o Monte disse, né, a gente ensina o que a gente pratica, né? Hoje eu pratico bem mais, mas eu realmente comecei com essa visão, né, de nossa, coisa estranha começar a comer essas coisas meio podres, né? Mas aos poucos eu fui fazendo, né? Fui fazendo conservas, aí comecei a fazer o Huichum, comecei pelos Huichum mais tranquilos, né? Depois fui para os mais pesados, para as drogas mais pesadas, né? Mas a diferença que isso faz, né, na nossa saúde, no nosso dia a dia, é assim imensa, assim. Eu passei uma semana aqui que, assim, minha geladeira quebrou, né? E na correria, assim, para não fazer comida e ficar sobrando e ficar sem poder armazenar o que sobrou, eu não cozinhei, né? E resolvi pegar umas marmitas, né, saudáveis por aí. 3 dias dessas marmitas, assim, sem eu saber, né, como é que foram feitas essa comida, sem saber se demolhou, né? Assim, 3 dias essa comida, meu estômago tava em pandarecos. E com ele foi, né, minha paz e a minha saúde mental junto, né? Aí eu voltei, né, a cozinhar pouquinho, tal, para repor, né? Até que a minha geladeira chegou e eu pude voltar ao meu dia a dia, assim. Então, é, enfim, né? Um pouquinho isso aí. E, né, a gente também fez essa live
hoje, né, para espalhar um pouquinho, né, desses princípios do Bucay, falar um pouquinho sobre o que é o Bucay, e também para avisar que a gente está com um projeto de fazer aulas práticas, né, oficinas, né, de Bucay. A gente está seguindo as estações, né? A gente já fez uma oficina no outono, que foi muito bacana, né? A gente fez conserva, a gente fez pão, né? A gente fez leite, a gente fez todo o processo, né, do Bucay com os alimentos do outono e a gente vai ter uma edição especial para o inverno agora, né? Então, dia 12 de julho, a gente vai fazer essa oficina de inverno, onde a gente vai passar, né, esses princípios e a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai fazer as coisas, né, juntos. Então, para quem não tem experiência, ou quem tem pouca experiência, ou quem quer ter mais experiência, né, conhecer algumas coisas diferentes, a gente tá com esse projeto de fazer essas oficinas, né, para difundir, né, e para que as pessoas tenham a experiência, né, porque o Bucay é isso, tem os princípios, mas ele é a nossa experiência também com a alimentação, com a vida. Um grupo, né, junto com as pessoas que participam, que colocam isso em prática, para a gente compartilhar as experiências, tirar as dúvidas, compartilhar, porque, como a Larissa trouxe, começar a colocar em prática o Reichun, por exemplo, pode ser desagradável, às vezes pode estar no processo de purificação do ambiente, então essa do vou beber ou não esse negócio que ficou azul, né? Tem o grupo para tirar dúvidas, para fazer um para não se aventurar demais, né? Enquanto o negócio não tá bombado interno, né? Cheio de bichos ali que vão te deixar com o sistema imune bem forte. É, tô assim colocando com exagero, né? Mas é esse cuidado também, ter esse cuidado no processo para fazer as coisas bonitinhas, gostosas e preservar também esse conhecimento junto com a criatividade de cada um, né? O ambiente de cada um, trazendo, né, os olhares. A gente tem aqui, né, pessoas de diferentes regiões do Brasil, então a gente enriquece o Bucay em grupo. Tem toda essa coisa mágica, né, da alimentação e de como a gente se relaciona com a vida através de como a gente cuida da nossa nutrição, né, de prestar atenção quando a gente está comendo, nos sabores, nos estímulos do corpo, em preparar o alimento de tal forma, ou mastigar o alimento de tal forma que a gente ajude a nossa digestão em vez de destruí-la, né? E não ser domado pelos sabores, mas sim comungar com eles, né? Essas coisas industrializadas, muito refinadas, né? Muito processadas, geralmente a gente não consegue sentir o sabor, né? E daí a gente precisa de quantidades muito grandes, e aquilo causa uma ansiedade. Você tem, né? Ninguém come 1 quilo de abobrinha, mas tranquilamente a gente come 1 quilo de sorvete, né? Os nossos antepassados levaram muito tempo para conseguir digerir os alimentos que a gente come hoje em dia com uma certa facilidade, né? E nem sempre a gente consegue essa facilidade com todos os alimentos. Tem alimentos que são mais difíceis mesmo, né? Então tem toda uma herança ancestral na digestão, na nutrição, na culinária, né? E às vezes é meio complicado para a gente que é brasileiro abraçar costumes de um povo que são diferentes dos que a gente cresceu acostumado, né? Mas é como a Rotiam falou, né? A Lari falou. Quando você se acostuma a focar e ter esse afeto, esse cuidado pela alimentação, e a gente tira, o corpo entra em parafuso. Aí você fala, nossa, parece que eu não estou conseguindo absorver esses alimentos, né? E daí a gente vai ver como está a alimentação da maioria das pessoas
e elas não estão conseguindo se nutrir do que elas estão comendo. E se a gente se desrespeita na nossa nutrição, na nossa alimentação, né, nesse cuidado mínimo ao corpo, a gente vai se respeitar no quê, né? Se a gente se atropela para comer, que seria o que uma das coisas, né? Porque a gente não se nutre só de alimento, a gente se nutre de afeto, a gente se nutre de exercícios, né? A gente se nutre de sonhos, de atividades. Mas o alimento, ele é importante dentro desse processo, né? Os nossos ancestrais é o que mais nos conecta à terra. É onde a gente come partes vivas dela, né? Então a gente sempre traz essa atenção à alimentação, né? De ter afeto pelo que se come e ter vida. Agora, a alimentação bucai tradicional, é pura, a gente faz uns retiros às vezes, né? Ela chega a ser insuportável para as pessoas depois de uns dias, né? Porque a gente não está acostumado com tanto nutriente, não está acostumado com tanto alimento. Então a gente fica assim, nossa. Eu preciso comer umas coisas com menos vitalidade, porque eu não sei o que fazer com isso tudo, né? Então a gente também propõe um diálogo. Você não precisa viver de fermentados e raízes, né? Mas é interessante que você possa dar para o seu corpo alimento vivo, né? Também.